Rosa Fernandes, e vou ler uma mensagem do livro de Cheiro. A tua parte. Não sonegues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o conceito da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar a construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para descansar. Assim também com todos nós, dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida de nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, simples copo d'água a quem tem sede, a prece sincera junto ao leito de quem padece enfermidade. Pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis do amor. Pensa nisso e faze algo em colaboração com o bem. Não questiones se és capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faz a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. Que assim seja. Uma boa paz para todos. Obrigado, Renato. Acionado o Fábio. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz do Mestre Jesus adentre em todos os corações. Então, meus irmãos, vamos parar esse minuto para deixar o nosso Deus, o nosso Pai, entrar no nosso coração. Quem estiver dormindo pode fechar os olhos. Deixar os bons espíritos trabalhar nesse momento a nossa mente, o nosso corpo. Pai de infinita bondade, Deus de todas as horas, de todos os momentos, olhe por nós nesse momento, adentre nos nossos problemas, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, iluminando, purificando e abençoando todos os nossos pontos fracos, Senhor. Só você sabe todas as nossas batalhas do dia a dia. Então nos ilumine, nos guie, que os bons espíritos nesse momento tragam para nós um refortalecimento espiritual, abençoando, iluminando, ontem, hoje e sempre. Reunidos agora, um só pensamento,
Vamos glorificar o nosso Pai, pedindo que tudo que a gente veio buscar nesta noite, nessa palestra da noite de hoje, toque nosso coração e nossa mente, que nós saímos daqui melhores do que aqui chegamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, Senhor. Não deixe nós cair nas tentações do dia a dia. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, com essa energia que nos ronda, vamos pedir a espiritualidade amiga, mentores de luz, nossos anjos de guarda, Mãe Maria de Nazaré, para nos iluminar, nos guiar ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Hoje, para dirigir a nossa palestra da noite de hoje, nosso amigo, nosso lutador da casa aqui, Maestro. Seja bem-vindo. Deus te ilumine. Obrigado, Pedro. Prezados e prezadas irmãs, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos em mais esta oportunidade de refletirmos nos temas tão importantes e necessários trazidos pelo Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que tanto nos ajuda ampliando a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca das coisas que acontecem no nosso dia a dia. É sempre um momento de grande oportunidade que nós nos permitimos estar aqui, né? E desfrutar desses breves instantes que aqui passaremos. Nosso tema hoje é um tema bem que mexe, né, com cada um de nós, acredito eu, né? O temor da morte, né? É um tema leve, né? Mas vamos tornar leve, né? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele já faz uma introdução nessa temática, quando ele vai dizer que o homem, seja qual for a escala da posição social em que ele se encontra, e isso desde o selvagem até os dias de hoje, traz inato o sentimento do futuro. A intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência. E aqueles a quem nós lamentamos a perda, irremissivelmente não estão perdidos. A crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença no nada. É como se ninguém aceita o nada. De alguma forma, seus pensamentos o remetem para alguma coisa além túmulo. Entretanto, a maior parte daqueles que creem na imortalidade da alma, em algo mais, né, apresentam-se, nos dizem os Espíritos, possuídos de um amor muito grande pelas coisas terrenas, um apego muito grande pelas coisas terrenas e, consequentemente, o temor, o medo da morte. Por quê? Te pergunto. Esse temor é um efeito da sabedoria providencial, da sabedoria divina, e consequentemente também é referente ao instinto de conservação a que todos nós temos, esse instinto de conservação.
Esse instinto é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido acerca da vida futura, e também é um contrapeso às nossas tendências. Caso não tivéssemos o instinto de sobrevivência, nós muito facilmente negligenciaríamos a vida presente, as responsabilidades perante o nosso próprio existir. Daí o instinto de conservação, que aparece muitas vezes na forma de medo, diante de ameaças que podem ferir a nossa integridade física e a nossa integridade psicológica. É assim que os povos primitivos têm uma intuição da vida futura. Mais adiante, uma esperança já brotando. E quando mais esclarecidos, a certeza da vida futura. Nasce com uma intuição, enquanto o instinto soberano de sobrevivência segura a onda. Depois a esperança de que realmente algo nos espera além da vida. E depois, muito mais no homem contemporâneo, com a vinda do Consolador, com a vinda do Espiritismo, clarificando de forma científica a certeza absoluta da vida além desta vida. Então dizem os Espíritos que a proporção que o homem compreende a vida futura, o temor da morte vai minimizando. Uma vez mais esclarecida da sua missão na Terra, aguarda-lhe o fim da existência com certa tranquilidade, resignação, respeito e por aí vai, quando esclarecidos, né? Daí que a certeza da vida futura dá a todos nós um curso diferente para os nossos pensamentos. Dá um fito mais significativo da nossa estada no mundo material, do trabalho que temos que realizar. E aí nós nos reportamos à figura do Mestre Jesus, porque Ele é o centro de tudo isso para a ampliação do nosso entendimento acerca das coisas. Quando Ele diz: eu estou de passagem na terra para fundar o reino de Deus nos corações dos homens. E é claro que com essas palavras Jesus claramente deixa expressa a vida futura, sem a qual todos os preceitos trazidos pelo Cristo ficariam sem sentido. Então, nada perece, nada morre, a não ser este revestimento que nós estamos hoje fazendo uso, né? A não ser o nosso corpo físico, onde o espírito se debate, sofre, aperfeiçoa-se gradativamente no curso das suas existências. O que é a vida terrena, o corpo físico, este sopro, diante da alma que brilha perante a eternidade? Olha o termo, a frase. O que é a vida do corpo? Este sopro? Em relação à alma que brilha para a eternidade. Então, diz os Espíritos, ali em o livro Céu e Inferno, que para libertar-se do temor da morte, mister se faz necessária encará-la sob o seu verdadeiro aspecto. Quando compreendemos isso, tende a diminuir esse medo irracional que assola
muitos de nós. Isto é, ter penetrado pelo pensamento na vida espiritual. Andar na terra, mas com o pensamento da vida além desta vida, dizem os Espíritos, fazendo uma ideia tão precisa o quanto possível da vida espiritual. Muitos pensam, isso está em Allan Kardec no livro Céu e Inferno, muitos pensam que o mundo espiritual é do lado de lá, ou fica em cima ou fica embaixo, né? E não é nada disso. Nós estamos aqui, por exemplo, nos acotovelando com espíritos que estão na dimensão no mundo espiritual. Sentados junto a nós nas cadeiras que estão vazias, se vocês olharem para o lado, talvez poderão vê-los. Há espíritos sentados ao nosso lado, participando desta assembleia. Eles, olhando para nós, dizem: eles estão no mundo material, porque nós estamos encarnados. E nós olhamos para eles e dizemos: eles estão no mundo espiritual, porque estão desencarnados. Tá certo? Se você olhar um para o lado e para o outro, vocês vão ver espíritos, no momento encarnados, mas são todos espíritos, né? Não se assustem. Então, todos estamos imersos num mesmo espaço do universo, em vibrações diferentes, que dá essa invisibilidade para uns e visibilidade para outros. Mas o espaço que nós ocupamos no universo é o mesmo. E essas vibrações dizem respeito com o estágio evolutivo em que cada um de nós nos encontramos, né? Mas o espaço é o mesmo. Há uma assembleia de espíritos aqui muito maior do que essa que nós estamos vendo neste momento, fisicamente. Há uma história muito interessante de que um homem transitava por uma rua altas horas da noite, uma rua escura, aquele breu, e ele ia seguindo o seu curso quando ele percebeu que algo o acompanhava. Se imagina, noite escura. Ele percebeu que algo o acompanhava. Nesse momento ativam-se todos os nossos mecanismos de defesa pelo instinto de conservação, e que aparece como um medo, são ativados justamente para nos defendermos de ameaças que poderão surgir. A respiração já fica diferente, os olhos já se arregalam um pouco mais, e ele pergunta ali: quem vem aí? E não obteve resposta. Quando ele não obteve resposta, o que acontece? Ele apressa o passo. Quando ele apressa o passo, o seu perseguidor também apressa o passo. Noite escura. E ele novamente pergunta, agora já o tom era diferente: quem vem aí? E não obteve respostas. Os mecanismos dos instintos de conservação ativam-se cada vez mais e ele começa uma certa correria. Só que correr com medo é diferente de correr numa São Silvestre, é diferente de correr numa maratona que você está preparado com equipamento, com médico, isso, daquilo. Correr com medo não é correr com elegância. Ele foi numa disparada violenta, tanto quanto as suas pernas pudessem dar. Coração ofegante, olhos arregalados, coração em brasa, e o seu perseguidor também. Imagine assim, vocês nunca passaram por uma situação dessa? Acreditem, eu já, nem vou contar. O medo é triste. A gente faz coisas que não sabe. Mas, e ele correndo de noite, aí no interior assim, tem postes muito distantes um do outro, aqui, né? E lá adiante, numa curva no meio das árvores, tinha um ponto de luz, um bico de luz. E quando ele passa correndo por esse bico de luz, ele olha para trás. Relaxaram, né?
o medo desvaneceu-se como por um milagre. Toda aquela adrenalina, todo aquele clima, aquela respiração de graças a Deus, era só um burrículo acostumado a acompanhar andarilhos por ali. Veja o que o medo faz. Olha, essa história assemelha-se com o que ocorre a respeito da morte. A imortalidade é algo intuitivo, como nós falamos. No entanto, muitos têm medo porque não sabem o que o espera depois que ela acontece. E o Espiritismo é esse bico de luz. O Espiritismo é essa noite enluarada, salpicada de estrelas. Olha, saiu poético o negócio aqui. Salpicada de estrelas para iluminar as trevas da ignorância, que nós nos debatemos muitas vezes. O Espiritismo é esse sol, essa luz que ilumina os mistérios do caminho, do nosso retorno à pátria espiritual. É tão elucidativa a doutrina espírita que nos permite, nos faculta a encarar a morte com serenidade, com tranquilidade, talvez, para muitos, não é nós ainda, com felicidade. Pensa nisso. Encarar a morte com esse teor de felicidade, preparando-nos para enfrentá-la, como diz Kardec, a fé raciocinada de enfrentar em qualquer época da humanidade, face a face com a razão, os eventos que nós estamos enfrentando. E isso é muito importante. É muito importante refletirmos sobre isso, porque é uma coisa que todos nós temos certeza. Todos morreremos um dia. Se alguém aqui pensa que isso não vai acontecer consigo, lamento frustrar-lhes a ideia. Essa é uma certeza, por isso que é tão importante isso, porque é uma certeza que mais hoje ou mais amanhã nós vamos nos deparar com o nosso momento. Eu posso infartar aqui agora. Imagina desencarnar dentro de uma casa espírita, tudo de bom. Infartar aqui agora. Me sento aí do lado, converso com a Daiane. E aí, Daiane? Né? Eu disse que eu ia tirar o aspecto terrível da morte. A Terra é uma oficina de trabalho para aqueles que desenvolvem atividades edificantes. Isso tudo tem a ver com a morte e com o temor da morte. A Terra é um hospital para aqueles que corrigem os desvios cometidos em épocas pretéritas. A Terra é uma prisão que nos seus processos de expiação reparam faltas cometidas. A Terra também é uma escola para aqueles que já compreenderam que aqui não é uma estada de férias, mas é de aprendizagem constantemente. Então a Terra se configura oficina, escola, prisão e hospital para almas doentes que somos nós. Mas não é o nosso lar. A Terra não é o nosso lar. Tudo bem até aí? Prontos? A Terra não é o nosso lar. O nosso lar está no plano espiritual, onde podemos viver
plenamente a plenitude, sem limitações que o mundo material, que o corpo físico impõe ao espírito para que ele se desenvolva. Compreensível, pois, que nos preparemos. Por isso que como oficina trabalhar edificando. Por isso que como hospital nas expiações enfrentá-las com resignação e respeito. Por isso que como escola aprendemos que a Terra não é uma simples passagem de recreio. Então, quando nós compreendemos isso e desenvolvemos nossas atividades com esta compreensão, nós estamos nos preparando para bem morrer, para bem retornar à pátria espiritual, a fim de que quando chegarmos à nossa hora, estarmos preparados. O primeiro passo nesse sentido é tirar da morte esse aspecto fúnebre, sabe? Mórbido, temível, sobrenatural. Há pessoas que se recusam em falar do tema, que se recusam em meditar, que se recusam em conceber o falecimento de um familiar, quando não o seu. Que falar de morte dá azar. Ainda faz o sinal da cruz. Não meditam. E daí passam para um futuro remoto e quando chegam à sua hora ou próximo da sua hora, estão desajustados, porque não meditaram, não conversaram, não trocaram experiências acerca desse tema, como de todos os temas que nós estamos envolvidos. Quando Jesus sugere a nós orar e vigiar sempre, se nós não praticarmos a oração, vai chegar aquele momento de crise que a oração não sai da cabeça, porque não exercitamos. Não exercitamos a meditação, não exercitamos esse momento, aí temos dificuldade de orar, né? Então temos dificuldade de falar desse tema que é natural, que não é sobrenatural, porque, como eu disse, todos nós, mais hoje ou mais amanhã, vamos nos deparar com ela. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer, diante da sua fé robusta, né, nesse episódio da transição: ó morte, onde está o teu agulhão que me assustava antes, agora não me assusta mais? Onde está o teu agulhão? Olha só o robusto entendimento acerca disso. Os apóstolos iam cantando hosanas para o holocausto por sofrerem afrontas em nome do Cristo. Está lá a confiança, né? Mas o medo ainda persistia, porque não eram espíritos superiores. E um exemplo clássico desse medo é quando Jesus diz a Pedro: Pedro, tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante essa manhã. Que isso, mestre? Porque Jesus tocou num ponto frágil de todos nós, o medo. E Pedro estava no pátio de Caifás, quando Jesus estava preso, e ele nega o Cristo 3 vezes. Quando alguém pergunta para ele que ele estava junto com Cristo, ele diz: não, eu nunca vi Jesus. Não, eu nunca estive com ele. Não, eu nunca estive com esse homem. Ele nega 3 vezes. E quando ele nega a 3ª vez, o Cristo, que estava preso no pátio, no palácio de Caifás, olha para Pedro, e o galo canta às 5 da manhã. E ele se arrepende. Ali ele se arrepende e chora, porque ele negou a Cristo por medo de ser preso e levado à cruz, como foi o Cristo. É o medo. E ainda temos medo, né? O Espiritismo oferece recursos para encarar a morte com essa idêntica fortaleza de ânimo, sabe? Desse enfrentamento, inspirados igualmente numa fé lógica. Por isso, olhar, encarar a morte com seus aspectos de como ela é, do porquê, que a necessidade, né? E aí a gente vai desconstruindo essa coisa que é terrível até então, para ser a porta da libertação.
enquanto o túmulo até hoje para nós é a porta do encerramento de tudo, de finalizar tudo, não, passa a ser a porta da libertação para o espírito mortal. Então, Richard Simonetti é um autor de Bauru, já desencarnou não faz muito tempo. Ele tem uma série de livros interessantes. Esse aqui é Quem Tem Medo da Morte. Ele é muito cômico, o Richard Simonetti. Ele faz desenhinhos, bem bacana, tá? De ler assim em casa, de noite, ali, antes de dormir. É bem legal o tema, né? E ele é muito brincalhão, assim. Então ele conta que um dia um amigo dele perguntou para ele assim: Richard, esse negócio de desencarne parece coisa de açougueiro, né? E ele respondeu de pronto: açougueiro descarna. Nós desencarnamos, saímos da carne. E aí ele é bem cômico assim, tá? Então, o desligamento. Vamos lá para a questão técnica. O desligamento. É importante ressaltar para todos nós, assim que, como nós reencarnamos, quando vamos nascer, quando está ali a mãe, né, nos seus últimos dias de gravidez, às vezes está no hospital, às vezes está numa clínica, às vezes está em casa mesmo, né, se preparando para receber, sempre temos pessoas especializadas da área médica, né, para atender aquele espírito reencarnante, aquele neném que está nascendo, certo? Estarão ali. Da mesma forma também, há especialistas divinos, espíritos evoluídos, que vão nos auxiliar no processo de desencarne. Porque desencarnar na Terra é nascer no mundo espiritual, né? Retornar ao mundo espiritual, né? Reencarnar na Terra é desencarnar no mundo espiritual e nascer na Terra. Então, um processo de desencarne, do desligamento, há equipe especializada que vão nos auxiliar nesse desligamento, para esse concurso, né? Sempre contaremos com a ajuda desses especialistas e não raras vezes, quando estamos nesse estágio já, né, de fim de vida, às vezes no hospital, às vezes em algum lugar, também familiares nossos que nos antecederam à pátria espiritual, também ali já se fazem presentes para nos receber com carinho, né? Então, assim, muitas vezes, quando você está lá nesse estágio e você começa a enxergar um familiar por ali, desconfie. Desconfie. Né? Porque os laços que prendem o espírito ao corpo já estão mais afrouxados. E com isso o espírito percebe melhor a dimensão espiritual. Aí você já vê ali, né? O marido que foi antes, ou a esposa que foi antes, o avô, a avó, os amigos, muitos, né? Começam a fazer parte daquele cenário ali na sala do hospital e você começa já a enxergá-los. Então desconfie disso. Uma outra coisa no processo de desligamento que os médicos espirituais trabalham, começam a desligar o espírito do corpo pelas extremidades. Então os pés e as mãos começam a ficar frios. Então, segunda dica, quando você vê familiares no hospital e sentir as tuas mãos e os pés gelando, desconfie de novo. Né? Que provavelmente a gente já está se despedindo do mundo aqui. Veja como é legal. Percebe? Há uma equipe espiritual. No nosso hospital ali, em qualquer hospital, mas falando aqui, tem muitos espíritos trabalhando na assistência a tantos que estão ali, ajudando os médicos terrenos aos tratamentos diversos. A equipe espiritual do mundo espiritual ali é muito maior do que a gente possa imaginar. Tem coisas que nem os médicos sabem como aquilo aconteceu, porque a mão do Dr. Bezerra de Menezes corta aqui, corta ali, às vezes ele nem sabe. Nas diversas cirurgias que ali acontecem, nos diversos tratamentos, as intuições que os médicos recebem ali, é uma equipe de trabalhadores de Jesus, nos ajudando a todos nós reencarnados, nesse trabalho que todos nós temos que fazer, nessa passagem pela Terra. Né? Podemos dizer que o desencarne, então, ele tem esses
desdobramentos, né? Um outro processo de desdobramento que acontece é quando os espíritos desligam os fios perispirituais na altura do coração, o que sustenta a vitalidade desse órgão. Quando eles desligam aí, é consumada a morte. Então, não tem mais a sustentação espiritual da bomba cardíaca. E aí, qualquer recurso que a medicina possa fazer, sem chance, já está desligado nesse ponto, né? Então, qual é o que a gente ouve muito, né, nesse processo de desencarne? Essa curiosa reminiscência que o espírito faz uma viagem, uma velocidade vertiginosa dos acontecimentos, das emoções que teve em toda a sua vida. A lembrança de fatos, né? Como um balanço na contabilidade divina. E isso vai dando ao espírito já a posição dele no mundo espiritual. Ali ele vê tudo que fez de bom e tudo que não fez de bom, rapidamente, numa velocidade incrível, que a velocidade do pensamento é vertiginosa. E isso passa de uma forma muito rápida, um certo balanço da sua existência nesse momento do desenlace. Então, o desespero para a morte caracteriza multidões que regressam diariamente sem a mínima noção, gente, dizem os espíritos, do que o espera após decênios de indiferença pelos valores mais nobres. São pessoas que jamais meditaram sobre o assunto. São pessoas que não meditaram sobre o significado da jornada terrena. Por que estou aqui? Por que estou no mundo? Qual a razão da vida? E vivem o dia como se fosse esse o único objetivo, a única razão do seu existir, né? Neste quesito, então, o Espiritismo Consolador Prometido nos faculta entendimento e informações amplas. Eu estava com um livro aqui, a série André Luiz, por exemplo, descortina para nós a vida no mundo espiritual de uma forma prática, né? Não é mais suposição, não é mais teoria, deixou de ser. Então o Espiritismo nos dá esse chão, né? Mas isso não faz do espírita que ele venha a estar em comunidades venturosas quando desencarna. Não é o que ele faz, não é o que ele sabe, mas é o que ele faz, como para qualquer um. Não é o saber que dá essa credencia, essa condição de estar nas comunidades venturosas, mas é o que ele faz com o que sabe, que aí é que é diferente, né? Jesus vai dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós aqui, a gente costuma falar nos grupos de estudos, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, se não fizermos o bem, né, com esse conhecimento, há clínicas psiquiátricas no mundo espiritual nos esperando. Porque nós vamos nos deparar com essa realidade. Nossa, eu sabia de... Aí surta psicótico no mundo espiritual, né? Muito bem. Tem uma questão que muitos de nós sabem, né? Quando está lá um parente na situação já mais para lá do que para cá, e aqueles familiares que não aceitam, têm dificuldade de aceitar, né? Se eu perder o meu marido, como eu vou ficar? Se eu perder minha esposa, como eu vou ficar? Minha filha ou meu filho tão jovem, quem que vai me amparar na velhice? E aí Richard Simonetti vai falar: nossa, o velho egoísmo humano que ultrapassa as questões da afetividade. Estão pensando em si, como eu vou ficar, e não estão pensando em quem está partindo. Quando assim nos comportamos, nós estamos falando do nosso: como que eu vou ficar sem você? Por isso é uma criatura que está indo. Então, nesse processo de desligamento, quando os familiares estão muito resistentes à perda, que lançam na atmosfera uma teia fluídica, dificultando o trabalho de desligamento dos espíritos, os espíritos têm uma técnica interessante. Eles magnetizam de tal forma aquele que está partindo, e ele tem uma melhora surpreendente. Geralmente isso acontece de madrugada. Ele tem uma melhora surpreendente. Aí as pessoas, graças a Deus, Deus ouviu as nossas preces.
E aí relaxam. Agora podemos ir para casa. Aí vão para casa, tomar aquele banho gostoso, dormir gostosamente, porque ele está reagindo ao tratamento e tudo mais, né? Aí aquela teia de resistência se desfaz. As pessoas vão para casa dormir. Nesse momento, os médicos espirituais aceleram o processo de desligamento. Aceleram. Aí às 8 da manhã o hospital liga: olha, desencarnou. Na realidade, que a fala desencarna é do espírita, né? O médico vai dizer: ele não suportou, ele morreu, ou ela morreu. Mas como estava reagindo? Pois teve uma crise e não deu. Teve uma parada e assim sucessivamente. Mas é o que se chama a melhora da morte. Então, mais uma dica: se você está no hospital, vê os familiares, as extremidades ficam frias e você tem uma melhora, não passa dessa noite. Não passa dessa noite. É natural que experimentemos essa apreensão, essa angústia, porém, sem nos resvalarmos para o desespero, para julgar Deus. Essa é a questão. Não ir para esse... O desespero complica tudo, complica a nossa própria vida, complica o nosso próprio processo de transição para o mundo espiritual. Raul Teixeira, nosso querido amigo Raul Teixeira, ele estava viajando para Nova York para fazer uma palestra, uma conferência lá. E ele teve um aneurisma no avião. Ele disse que foi no banheiro e lá ele sentiu um relâmpago no cérebro. Deu um relâmpago. E a partir dali, ele não falou mais. E ele volta para sua poltrona, no voo noturno, senta, não podendo falar com ninguém. A pessoa que estava ao lado teve uma hora que quis sair, dá licença, e ele sem poder fazer nada, e ele, dá licença, e ele não podendo responder, né? Mas teve um determinado momento que ele viu um espírito entrando no avião, que é o irmão Camilo, a qual ele psicografa as suas obras. Ele viu o irmão Camilo. Ele perguntou: como? Ele nem pagou passagem e entrou aqui no avião. E veio em direção do Raul e parou na frente dele, o Raul contando, né? E ele conversando mentalmente, olha o pensamento. E aí ele pergunta para o irmão Camilo: irmão Camilo, eu vou morrer? E o irmão Camilo vira as costas e vaza do avião. E ele: mas que espírito mau! Eu faço uma pergunta dessa na situação que eu estou e ele me deixa aqui, me abandona. E aí o voo continua e ele naquela situação, passa um pouco, volta o irmão Camilo com outro espírito que ele gosta muito. E ele chega com o Dr. Bezerra de Menezes, que também não pagou passagem. Se aproxima, aí Camilo diz mentalmente para o Raul: meu filho, agora você pode fazer a pergunta para ele, que ele vai te responder. E ele perguntou: Dr. Bezerra de Menezes, eu vou morrer? E o Dr. Bezerra disse: hoje não. Hoje você está na aura de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não. E Raul vai falar num dos seus livros do nosso passaporte para a vida maior. Quem vive se libertando, ao desencarnar, liberto estará. Quem vive se aprisionando, aprisionado estará ao desencarnar. Daí que Jesus vai dizer, para que nós vivermos no mundo desprendidos do mundo.
Não é não considerar as coisas do mundo, não é desprezar as coisas do mundo, mas nos desprender, porque tudo isso que nós tocamos no mundo não é a nossa posse real. Então quem vive usufruindo das coisas do mundo, a bem do seu termo, está já nesse processo de libertação das coisas que nos mantêm presos a este mundo. E assim, quando desencarna, já estará muito liberto das questões que nos prendem à vida aqui. Muito bem, para finalizar, a gente vai dizer o seguinte: quando nascestes, todo mundo sorriu. Vive de tal forma que quando morreres, todos choram e só tu sorri. Tá bom? Ficou pesado? Ficou leve. Nesse livro, Richard Simonetti vai falar problemas de desligamento, de aborto, de suicídio, eutanásia, cremação, desastres fatais, cemitério, velório, premonição, falecimento de crianças, balanço existencial. É um livro muito bom, tá certo? Que Jesus nos abençoe e que a partir de hoje nos preparemos melhor para melhor morrermos quando chegar a nossa hora. Muita paz, que assim seja. Depois de uma expansão doutrinária, nosso irmão nos deixou como? Preparados para o dia de amanhã, para um desencarne. Mexeu com o nosso medo, aquele medo que a gente guarda lá no coração, secreto. A gente tem esse medo, é oculto de todos. A gente olha os anos passados da nossa vida, sempre deixa um rastro assim na nossa vida de amor, e a gente pensa, nós vamos passar sim. Mas vamos estar preparados para o momento que a gente conseguir. A gente diz sempre, pode ser que Deus esteja preparado ou não, no dia de amanhã. Mas como a gente pode se preparar com Deus. Como Deus já nos disse, nosso Cristo que passou aqui, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, a gente consegue nos dar o valor de cada um. Porque você é importante para todo mundo, para a tua família, no teu trabalho. Enfim, no dia a dia, você é uma peça fundamental para todos nós. Dê valor à sua vida. Enquanto nós estamos aqui, Deus nos traz a força, nos traz luz, energia para a gente vencer as batalhas do dia a dia. Então, nos unimos cada vez mais com o Mestre Jesus, com os Espíritos amigos, para a gente conseguir buscar essa energia para estar preparado um dia para o Reino da Glória. Então, meus irmãos, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por nos dar essa oportunidade de a gente conseguir nos preparar para o dia de amanhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoe, Senhor, a nossa dívida. Não nos deixe cair em tentação no dia a dia. Livre-nos, Senhor, de todos os mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus irmãos, nessa energia, tenhamos uma boa noite. Que o dia de amanhã seja iluminado
cada vez mais. Fizemos hoje tudo de bom e o amanhã Deus pertence. Muito obrigado, uma boa noite a todos.